Quando o assunto é uso e abuso de drogas, um dos principais problemas é conseguirmos falar de forma aberta sobre o preconceito contra o usuário. Aposto que você já ouviu absurdos como droga é coisa de vagabundo, é falta de vergonha na cara. O preconceito aumenta principalmente com usuários de drogas consideradas pesadas, como o crack e a cocaína. Diferente do que mostram essas imagens que pintam os usuários desse jeito horrível, como zumbis, o que a gente precisa é poder conversar sobre o assunto sem julgamentos. E é por isso que eu estou aqui. Imagina se depois de ver uma propaganda dessas, a pessoa não terá vergonha de pedir ajuda. Quanto maior a vergonha, mais a pessoa se isola, o que em vez de ajudar, pode acabar levando a problemas ainda maiores. Eu citei usuários de crack e cocaína como os principais alvos desse preconceito. Para começo de conversa, nem todo mundo sabe que as duas drogas são compostas pela mesma substância extraída das folhas de uma planta conhecida como coca. A cocaína pode ser apresentada sob a forma de um pó branco que costuma ser aspirado ou dissolvido em água para uso na veia. Mas ela também existe em forma de pedras, que é o que nós conhecemos como crack. O crack é fumado em cachimbos. A diferença entre o pó e a pedra está na aparência e na forma de uso. Mas e os efeitos? Os efeitos de uma droga são sentidos quando a droga chega no cérebro. Quando uma pessoa fuma crack, a fumaça cai nos pulmões, é absorvida em segundos. Daí para a corrente sanguínea e para o cérebro é um pulo. Já quando a pessoa cheira, aspira a cocaína, o pó precisa ser absorvido pela mucosa nasal, um processo que demora alguns minutos. Ao chegar no cérebro, os efeitos são basicamente os mesmos: sensação de euforia, estado de alerta e, o mais importante, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. Os efeitos cardiovasculares são os mais perigosos porque, em casos extremos, podem levar à parada cardíaca. Que essas drogas trazem problemas para a saúde física e emocional, todo mundo sabe. Mas é importante lembrar que o uso não é igual para todos. Tem gente que usa não para curtir, mas para pegar no batente. Aquela pessoa que, para render mais e aguentar o tranco de um dia pesado de trabalho. É gente que trabalha e muito. Não tem nada a ver com aquela história de coisa de vagabundo. É comum pessoas começarem a usar alguma droga achando que não vão ter problemas mais graves, que terão sempre o controle da situação. Mas a partir de um momento, não conseguem mais tocar a vida normalmente sem ela. E não estou falando só de crack e cocaína, mas também de drogas legalizadas, como medicamentos. Pessoas que começaram a usar por conta própria relaxantes musculares, calmantes, remédios para dormir, por exemplo, e que agora se acham dependentes dessas medicações. Não encare o problema da dependência química de forma diferente, porque um caso é crack, o outro é um medicamento vendido na farmácia. O que importa é a saúde das pessoas. O importante é falar abertamente sobre o problema. Quanto mais informação o usuário tiver, maior a possibilidade de ele conseguir reduzir os danos. No caso da cocaína e do crack, por exemplo, algumas dicas podem ajudar. Cuidado! Compartilhar canudo ou cachimbo aumenta o risco da transmissão de doenças como tuberculose, hepatites virais e até a AIDS. Atenção com as misturas. A combinação de álcool e cocaína faz com que o fígado produza uma substância tóxica associada a convulsões e a danos para o próprio fígado. Sabe aquela expressão saco vazio não para em pé? Ela serve muito bem nesse caso. Usar substâncias de estômago vazio deixa o usuário mais vulnerável e suscetível aos desmaios. Achou esquisito eu dar essas dicas? Quando a gente fala essas coisas, as pessoas às vezes pensam que nós estamos estimulando o uso. Não entenda errado. É fundamental que os usuários tenham acesso a informações que os ajudem a reduzir os danos causados pelo uso.
Mas o mais importante é a pessoa entender o papel que a droga tem em sua vida. Se virou prioridade na sua rotina, se é a única coisa que te mantém de pé para seguir o dia a dia, e se afeta negativamente o seu trabalho, ou a sua vida, ou a vida das pessoas ao seu redor, a coisa não está legal. Se esse é o seu caso, não tenha vergonha nem medo de procurar ajuda. Reconhecer que você está com um problema de saúde é o primeiro passo para a mudança. O SUS oferece tratamento gratuito para pessoas nessa situação. Guarde algumas siglas. Você pode procurar uma UBS, Unidade Básica de Saúde, um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ou um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Não é fraqueza nenhuma procurar ajuda. Pelo contrário, é demonstrar força. E mantenha sempre o contato com o Senar, que promove continuamente ações de educação em saúde para que vocês, homens e mulheres do campo, possam fazer escolhas mais saudáveis. A saúde é o nosso bem maior. Cuide dela com carinho.